A paz do Senhor esteja com todos. Espero e desejo em Jesus que suas vidas estejam bem e repletas do amor do Pai. O Senhor é Deus único, muito gentil e amável. O Espírito Santo me tocou em compreensão daquilo que eu precisava trazer a todos e transmitir aqui. É chegado o tempo do derramar do maná sobre todos aqueles que escutam e guardam o entendimento das palavras de Deus, daquilo que é trazido pela graça para que se alimentem e se fartem. Essas palavras são como um pão quente que acabara de sair de uma fornalha, e tão atuais como nenhum outro livro há. Maravilhas que vieram através do nosso amado Jesus, por seu evangelho de salvação, na história de muitos homens e mulheres de fé. Evangelho que ilumina e salga a terra, que traz paz e muita fé, que rompe quaisquer cadeias, grilhões e impedimentos que nos pareçam impossíveis. Evangelho que transforma ao ponto de causar rupturas que não podem mais fazer parte de uma nova e liberta criatura. À medida que nos aprofundamos em suas águas e no conhecimento do Pai, o que não faz mais parte do reino não faz parte de Deus. A essência do reino aprimora postura, sabedoria, inteligência e esperança de que Jesus é verdadeiramente o único caminho, a única verdade e a única vida. Somente através dele que chegamos ao Pai. Quem tem Jesus consigo tem o melhor de tudo na sua vida, e dessa vez fará uso mais apropriado daquilo que Deus permite entrar e até sair de nossas vidas. Começamos a pensar, ver e sentir como Cristo, por quanto nos aprofundamos e desejamos escutar o coração do Rei, do Pai e do Senhor. De posse de uma nova autoridade, não há mais choro de tristeza. Temos paz e alegria constante. Mesmo em momentos em que a felicidade não parece vir, sabemos agora como trilhar corretamente pelo único caminho. Aquela aliança cheia de arranhões e trincas, fraca, agora na forja, com calor e movimento, torna-se algo mais íntegro, sólido e belo. As marcas e trincas estão lá, mesmo que não mais visíveis, pois continuarão sendo parte integrante de cada um de nós. Então, estão exatamente lá, para que não nos esqueçamos de quantas vezes a nossa aliança e vida foram arranhados, trincados e até partidos. Contudo, o amor incompreensível, enquanto ainda tínhamos algo que ele via em nós, fez com que essa nossa aliança fosse renovada mais uma vez, em novo calor e movimento que precisavam ser contínuos. Quantas vezes ele fez e quantas vezes ele faz essas coisas maravilhosas, e ainda o consideram mal, por não conhecerem no profundo da verdade. Infelizmente não experimentaram e desconhecem o gentil Senhor sobre o qual tenho amor e professar na minha fé. Jesus nunca foi, não veio e não voltará por religião alguma. Quando esteve entre nós, bateu na religião, levantou o pó que estava debaixo do tapete desses senhores. O Deus que reconheço todos os dias é uma nova forma de se viver. E como é essa nova forma de se viver, Arthur? Muitos devem estar perguntando agora. Leia os evangelhos e veja como ele tratou a todos que o mundo hoje aponta. Mas convido a ler essas palavras olhando para o sentido mais simples do que elas possam refletir. Não tente ser complexo em sua leitura, pois você não o alcançará dessa forma. Torne o seu coração como de uma criança. Veja como observe como essas crianças, quando elas brigam, como elas logo voltam a se entender e novamente se colocam a brincar, não guardam rancor. Lê as palavras de Deus como se fosse uma criança, e o seu coração desejará conhecê-lo de verdade. Ele te alcançará. Ele está disponível para quem o quer consigo e para aqueles que estão preparados para abrir seus corações, fazendo
a sua vontade. Não é fácil, mas é totalmente possível. Para que a aliança não se quebre novamente, precisa haver compromisso, obediência e fé em Jesus e em suas palavras de libertação, pois essas palavras são íntegras, equilibradas e sólidas. Mostram total contexto a respeito do bem e do mal, sobre a moral e a falta dela, sobre o amor incondicional de um pai que escreveu valorosas palavras através de homens e mulheres que se entregaram ao Espírito, somente por amor a nós e para nos dar um caminho de refúgio para longe da morte eterna. Deus colocou em um livro com variadas histórias que se interligam e você pode enxergá-las como o mais magnífico mapa da vida. É a bússola que só leva para um caminho, a uma cidade de ouro e pedras preciosas, com rios de cristal, sobre as quais suas coisas jamais foram vistas iguais em qualquer lugar. O alimento é farto, há locais para todos que forem recebidos poder morar. A única coisa que ele precisa é do seu coração para que todo o restante seja transformado e finalmente salvo. É uma decisão que cabe unicamente a cada um de nós. As experiências são únicas. Não podemos salvar nenhum outro, senão apenas a nós mesmos. Devemos orar profundamente pelo nosso semelhante, para que este venha a ter uma experiência profunda, disruptiva com o Senhor. Isso me ocorreu e agradeço ao meu genro, minha esposa e minha filha, pois não desistiram de mim. Deus permitiu que várias experiências destruíssem a arrogância que outrora fazia parte daquilo que eu carregava como herança familiar, mas que também vieram através da herança de todos aqueles que passaram pela minha vida. Louvado seja Deus, Ele é infinitamente bom, perfeito e agradável em tudo. A desconstrução ocorre para tornar-nos mais fortes, inteligentes, sábios e agentes multiplicadores de ações de amor e transformação. É uma engrenagem que precisa estar em movimento constante para se transformar no calor e movimentar outras engrenagens. Esta sinergia da comunhão precisa acontecer em sua família, com seus parentes, amigos, colegas de trabalho, em todo lugar quanto for possível além das igrejas. O avivamento aconteceu de diversas formas na história da palavra, no Antigo e no Novo Testamento, livros que demonstram que na tomada de um passe de fé, um movimento gerou novos movimentos, que seguidamente geraram calor para que Deus manifestasse o seu poder. Movimento de entrega e calor do Espírito em seus corações transformados pela enorme generosidade e misericórdia de um Senhor. Este que está a mover sua destra sempre que nos arrependemos e nos voltamos para Ele. E assim foi na história de Moisés, na renovação da aliança, em Êxodo 19, 24, com Josué, na restauração da fidelidade a Deus, em Josué 24, com Samuel, no retorno do povo ao Senhor, em 1 Samuel 7, rei Ezequias, na purificação do templo, 2 Crônicas 29, capítulos 29 a 31, rei Josias, na redescoberta da lei, 2 Crônicas dos capítulos 34 e 35, Neemias e Esdras, avivamento pós-exílio, Neemias capítulos 8 e 9. Eu deixo essas palavras aqui para que vocês possam ler, para que vocês possam buscar essas formas de avivamento que aconteceram em toda a história, não somente da palavra, mas fora dela também. No Antigo Testamento, esse avivamento aconteceu por meio da lei, do arrependimento e da reforma moral. Também assim foi no Novo Testamento, com Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de todos, fonte e centro de todo o verdadeiro avivamento. Pedro, em Pentecostes, Atos 2, Paulo, eu buscando essa palavra para poder passar para vocês, Paulo, ele foi ele foi uma criatura extraordinária
no movimento de avivamento por todo mundo. Ele passou por mais de 20 lugares, onde houveram variadas experiências, onde houveram variadas transformações. E esse movimento causou calor no coração de muitas pessoas. Muitos foram transformados. E hoje, se nós temos a palavra de Deus espalhada pelo mundo, foi porque homens e mulheres se espalharam para levar a palavra para todos os cantos dessa terra. Paulo é magnífico. Tem tantos livros aqui que eu poderia colocar, mas eu não quero me ater, até por causa do tempo. Mas eu posso estar passando posteriormente para quem desejar passar, para quem desejar ter essas informações. Tá? Mulheres também, Maria Madalena, testemunha da ressurreição. Priscila, ensino e discipulado em Atos 18. Lídia, abertura da igreja na Europa, Atos 16. E quem disse que os livros se limitam apenas ao que estão na palavra? Deus levantou e continua levantando homens e mulheres pelo mundo para dar continuidade a tudo aquilo que há de vir. São os movimentos que acontecem pela fé, nas palavras que causam calor nos corações, em novas pessoas transformadas em todo o mundo, que são replicadas, pois tudo que há de passar, tudo haverá de passar, mas suas palavras permanecerão. E ainda falando a respeito do avivamento, justamente dos movimentos que aconteceram além da palavra de Deus, porque a palavra em si, ela é a bússola, e aqueles que buscam dão continuidade a tudo isso, essa história maravilhosa, esse feito de um Jesus que se prostrou pelas nossas vidas sem que nós merecêssemos essa dádiva, essa graça, que é de graça, e devemos devolver isso de graça. Eu acho que o movimento mais importante que houve de avivamento, que a gente possa colocar aqui fora da palavra, tem vários, mas eu vou me ater ao que é o mais conhecido, que foi a Reforma Protestante, através de Martinho Lutero, de João Calvino, de Ulrich Zwinglio, eu acho que é assim que, não sei se é assim que se pronuncia, eu peço perdão se não for assim, pelas mulheres, Catarina von Bora, que deu seu apoio teológico e social à reforma, a Jeanne d'Albret, líder protestante na França. E tem outras e muitas outras histórias de avivamento que aconteceram aqui no Brasil mesmo também. Aqueles que se renderam ao Senhor passam a ser protagonistas com Deus em suas próprias histórias, que transformam novas vidas. E essas vidas dão continuidade a todo maravilhoso processo da graça e da salvação. Você, quando aceita Jesus de todo o seu coração, quando você consagra a sua vida, a sua família, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, você passa a ser um novo livro, com novas experiências, com novas histórias, porque é isso que Deus desejou do fundo do coração, que homens e mulheres voltados para Ele, para as coisas dele, enxergassem as coisas do Espírito e compreendessem a profunda razão de como é a miséria desse mundo, pudessem compreender que também Ele dá força e poder e autoridade para que nós tenhamos também a nossa história. Podemos ver em toda a graça que de tempos em tempos o Senhor levantou e ainda levanta pessoas para que o poder dele fluísse e continue fluindo através delas. Poder de misericórdia, perdão, compaixão e amor. A vontade boa, perfeita e agradável desse Senhor, que se pôs a nos servir quando esteve em meio de nós. Demonstra a humildade, a grandiosíssima humildade que devemos alcançar.
absolutamente tudo está em seu poder e domínio, e que tudo colabora para o bem daqueles que o amam. Quem poderá contra nós? Quem? Quem? Se pergunte, quem? Quem vive essa maravilha, esse Deus maravilhoso, poderoso, Senhor, Pai, Conselheiro, essa dádiva maravilhosa. Não tem como não se alegrar de falar de um ser tão misericordioso que faz tudo para que você se volte para Ele. Cheguei até aqui pois preciso replicar algo que já comunicaram em outros vídeos que já fiz. Contudo, agora é muito diferente. Só agora eu realmente entendo que aquela revelação em 2016 não era somente para mim. Apesar de que toda e qualquer revelação, ela é prioritariamente para nós. Mas ela, na forja da sua vida, no calor, no movimento, naquilo que você antes não queria fazer, mas você faz, mesmo que isso doa, que isso incomode, ele vai te transformando, ele vai te dando novas visões, ele vai te mostrando a verdade, ele te revela novas coisas, ele te revela a verdade que está diante de todos nós. E muitos continuam cegos, continuam religiosos, continuam cheios da maior soberba, enganando a muitos, mas Deus tudo vê. Deus tudo vê. Ele esquadrinha o teu coração, Ele sabe quem você é. Então em 2000, só agora eu realmente entendo que aquela revelação em 2016, ela não era só para mim, mas para toda a nação que quer se ver livre do enorme mal que se instala em quase todas as nações atualmente. Eu vou resumir. Nessa visão, estava em um museu que claramente era em algum lugar que não era nesse mundo. Deus me levou para algum outro lugar que não era nesse plano. Paredes brancas, com detalhes que pareciam nuvens, e tinha muita era branco e brilhante. Um longo corredor ele estava à minha frente, tendo ao fundo dele um enorme quadro. Ao lado, um homem que não via o seu rosto. Chegado ao quadro, notei os lindos detalhes em ouro nas bordas e seus entalhes. Na pintura, retratava claramente a luta contra as trevas e a luz. Demônios com armaduras arroxeadas e pretas na parte inferior esquerda, e na parte superior direita os anjos de luz com armaduras douradas com detalhes em dourado de todo tipo. Então aquele homem começara a me dizer que aquilo que eu via haveria de acontecer em 9 anos. Nós estamos exatamente no ano que essas coisas estão acontecendo. Terminado isso, retornei da visão sem entender muito. Anotei essas palavras e toda vez que ela se completava mais e mais, eu vinha retratá-la novamente a todos. Só que agora ela tem um propósito muito, muito especial e grande. O primeiro de todos é que é para que o homem se volte para Deus. Porque enquanto o homem não se arrepender dos seus pecados, não reconhecer que é pecador, não reconhecer que é miserável e que necessita muito da graça, do amor, da enorme misericórdia de Deus, ele será esquecido, ele não será reconhecido por Jesus. Ponto final. Aqui não há conversa para homens e mulheres fracos e frágeis. Aqui é uma conversa tênue entre mulheres e homens fortes que precisam tomar uma decisão agora. Então eu agora entendo totalmente esse momento.
E eu considero que chegou a hora dessas palavras serem manifestadas a todos. Por muito tempo fiquei recluso e com medo, mas agora nada mais consegue me segurar, sequer causar medo. Sou um dos soldados do Senhor e venho aqui a chamar outros para lutar a maior das batalhas de suas vidas. Vejam tudo o que está acontecendo com o nosso país, Israel e o restante do mundo. As ações que ocorrem de todo tipo estão contaminadas de muito mal e pecado. Há muita apostasia, que é a desistência completa de Deus, e muito esfriamento do amor. E nós podemos ver isso todos os dias quando abrimos o nosso smartphone, vamos lá no x.com, que é o antigo Twitter, ou no YouTube, ou na TV. Quanta miséria tem acontecido pelo mundo. Estes são os sinais claros da falta de fé que corre em volta do mundo. A erosão do amor e de todos os outros sentimentos nobres. Eu vou fazer uma leitura aqui de Lucas 18:1-8, que fala a ilustração da viúva persistente. E fala, são palavras que estão voltadas, estão alinhadamente, estão alinhadas ao contexto que eu preciso passar no final dessa pregação, dessa discussão aqui com vocês. Em Lucas 18:1-8, Jesus conta-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz. Presta atenção, hein? Presta atenção no contexto que eu estou colocando aqui. É muito importante. Dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, e é o próprio juiz falando, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: presta atenção, ouve o que diz o injusto juiz. Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que exclamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha que Deus maravilhoso. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura se achará fé na terra? Achará fé na terra? Em Lucas 18:8, Jesus mesmo perguntou: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus, de forma clara, disse que, em todo o contexto dessa palavra, que a fé perseverante na justiça de Deus está se tornando uma raridade, especialmente no contexto da esperança e da demora aparente. E vemos isso. Muitos perguntam com deboche: onde está o nosso Deus? Onde está esse Deus que vocês tanto falam? Eu, porém, digo: do Senhor ninguém zomba. Eu não escolhi o texto. Foi o Espírito Santo que, à medida que eu queria falar essas coisas com vocês, para que o Espírito me use para atingir o coração, a mente de vocês, para que se abra para as coisas do reino. Eu escrevi 10 páginas que no final pouca coisa me serviram. E ontem, tomado por um sentimento, sabe,
porque eu sinto no meu coração que eu precisava trazer isso aqui para vocês. Eu amo o que esse Senhor faz em minha vida até hoje. E amo muito mais no que Ele faz na vida de outras pessoas, e eu sou testemunho. Deixe-no entrar em sua morada, sua vida, sua família. Ele é um Deus maravilhoso, Ele realmente transforma tudo aquilo que toca para algo muito melhor. Os planos dele não são de fazer o mal, mas sim de fazer o bem. No capítulo de Lucas que acabamos de ler, fala exatamente de um juiz. Lembra que eu falei para prestar atenção? Que não tinha temor ao Senhor, sequer respeitava homens. Quais senhores hoje estão nessa mesma posição que esse juiz aqui no Brasil? Por muito tempo ficamos alheios ao que acontecia no governo de nosso país, no mundo e até com as pessoas ao nosso redor e em nosso meio. Alienados e lançados a todo tipo de distração que o mundo criou, debochando do Senhor. Um seriado incompleto que uma vez eu vi com minha esposa me chamou muita atenção sobre a forma como debochavam da inteligência do ser humano e debochavam de Deus, falando a respeito de uma humanidade que se perdeu, pois Satanás mostra que naquele seriado que todos estão na mão dele. Ele mesmo fala que começou com algumas distrações, veio a TV, os filmes, os jogos, e agora ficou tudo muito mais fácil, pois a maioria tem a sua vida toda em um aparelho diminuto, que é o smartphone. Segundo Satanás, nesse seriado, onde todos têm depositado suas vidas nos mais variados e profundos pecados. Mas onde há a chama do Senhor, também há esperança. E como nosso Senhor é galardoador e misericordioso, Ele usa o que Ele desejar para falar de si e chamar sua atenção. Algumas delas me sacudiram a vir buscar a Deus mais e mais. Ele é mais que perfeito e usa realmente as pedras para quaisquer de seus propósitos, quando não há aqueles que estejam dispostos e derramados a fazê-lo. Em verdade, eu lhes digo que é somente na palavra que verdadeiramente tudo se revela diante de nós. Como eu já tinha dito antes, e não paro de repetir isso. Em verdade, eu lhes digo que é somente na palavra que verdadeiramente tudo se revela diante de nós. Do que está acontecendo com esse mundo, com o nosso Brasil. Que o universo espiritual realmente possui grandiosa influência no plano físico. Existem movimentos sendo realizados que não falam do Senhor. Dão passos largos, se assemelham até com aqueles que seriam de Deus, quase parando e esfriam pelo caminho. Como também existem os movimentos que no calor transformam e mantêm tudo em uma sinergia contínua. Essas são as nossas vidas e por quanto nós somos transformados de outras também. Esse é o movimento que pertence a homens e mulheres fortes. Mas Deus sempre estará no meio daqueles que, por mais tímidos que sejam na fé, Ele venha a desabrochar pela graça do Senhor. Ele esquadrinha nossas vidas e nos vê. Ele se alegra por ver que um filho ainda possui a chama acesa, mesmo que ela seja mínima. É Ele que toca e transforma. E esse que ainda tem essa chama, na intensidade que for, deixa que esse Deus maravilhoso o toque e o transforme. E o nosso Brasil? Que movimentos temos feito para mudar todas as circunstâncias do que tem ocorrido? Olha a quantidade de miséria, morte e degradação que a sociedade chegou. O povo geme mais alto a cada dia. Ninguém mais está suportando o que está acontecendo. Eu mesmo me enganei sobre homens. E é uma palavra que fala claramente sobre
sobre essa questão. Não é que você não tenha que confiar, não é que você não tenha que confiar no homem. Que a palavra que eu vou colocar aqui, infelizmente, ela é usada em um contexto que não é o correto. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. E o contexto aqui está falando do homem que se afasta de Deus e confia unicamente na sua força. Eu fui como esse homem no passado, mas a minha arrogância, graças a Deus, foi derrotada por as orações e pelo Deus que aceitou o movimento e o calor dessas orações. Eu fui salvo nesse momento. O que lhes fazem pensar que também não possamos fazer isso com o nosso Brasil, que através das orações nós não possamos fazer com que um Senhor nos escute? Acham mesmo que pela força de homens, sejam eles governantes de outros países, que nós vamos ser libertos dessa enorme tirania e ditadura? Que continuam rasgando a Constituição, que é embasada nas palavras de Deus. E eles agora ditam essa Constituição a bel prazer das suas vontades carnais. Sejamos homens e mulheres fortes. Paremos de agora, imediatamente, de gemer. Voltemos ao arrependimento. Nos coloquemos em humilhação diante do nosso Senhor e Rei, dobrando nossos joelhos em orações profundas e com muito jejum. Esse Senhor é o legítimo soberano dessa terra e de nossas vidas. Ele põe e ele tira os governantes que ele desejar, diante daquilo que a nação pede. Só ele pode curar o Brasil dessa horda de demônios que se instauraram em todo o país. Façamos o nosso movimento, marchemos para que o Senhor faça cumprir suas promessas sobre o Brasil. Ele nunca perdeu uma batalha e muito em breve vencerá a maior das guerras que está por vir. Não temais, abra o teu coração e peça: Senhor, eu clamo a ti, meu Jesus. Declina teus ouvidos às nossas orações. Cura o nosso Brasil. Liberta aqueles que o Senhor escolheu para fazer a tua vontade onde eles estiverem, dentro e fora do Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nome do sangue que foi derramado sobre todas as nossas vidas. É o selo que, quando nós nos colocamos em declinar os nossos joelhos no chão e colocar as nossas mentes e bocas em orações, Ele nos escuta, porque Ele vê o seu Filho em nós. E nós não somos merecedores de tamanha graça e misericórdia. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina o povo, geme. É o que está acontecendo agora por todo o mundo, em todas as nações que têm doutrinas contrárias à palavra de Deus, doutrinas que não falam da família, que destroem famílias, que matam e roubam pessoas. Essas palavras advêm de Provérbios 29:2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. É a situação do Brasil nesse momento. Um Brasil que uma horda de demônios tornou esse país miserável. Um país que tem enormes riquezas e que pode dar prosperidade a todos. Não sejamos como o povo de Deus que escolheu rejeitar o Senhor como rei da nação de Israel, pois olharam para as nações pagãs daquele tempo e desejaram ter um homem no lugar do rei deles. Desprezaram o profeta, mas ao fazê-lo, desprezaram primeiro a Deus. E essas palavras vêm de do livro de Samuel, capítulo 8,
versículos 9 a 22, que eu farei essa leitura agora. E elas demonstram claramente o que um rei faria com seu povo. E tomará... Agora, pois, ouve a sua voz. Deus falando para Samuel. Porém, protesta-lhes solenemente, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. E ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então aquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Negaram o Senhor, negaram a Deus, porque haveria um homem que os subjugaria. E nós também seremos como todas as outras nações, olhando para as nações pagãs que tinham seus reis. E o nosso rei nos julgará. Ou seja, o homem julgará eles, não mais Deus. E sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, à voz deles, e constitui-lhes o rei que eles tanto desejam. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Aqui demonstra claramente que quando nós preferimos da idolatria a homens, nós deixamos automaticamente de clamar ao Senhor, porque nós não podemos ter dois senhores. O homem que tem dois senhores na sua vida, e tem muitos que tem muito mais do que dois senhores, porque Senhor, a idolatria não fala somente de não fala somente de jogo de futebol, de ídolos, né, de cantores, é tudo aquilo que você dá mais valor do que a Deus, tudo aquilo que você mais venera do que até às vezes a própria vida do ser humano que vive com essas pessoas. Tudo aquilo que está acima de Deus é idolatria. E eles preferiram idolatrar um homem do que louvar e esperar no grande rei. E aí a gente pode ver que, né, nessa história, Saul foi constituído rei, e sabemos bem de toda a sua falta de temor e afastamento de Deus, por suas escolhas sem consultá-lo, né? E logo em seguida veio Davi, por escolha e por unção do Senhor. Por isso devemos estar cientes da história, pois os erros só se repetem
se não tivermos o devido conhecimento e discernimento para fazer escolhas sábias e inteligentes que façam a todos ou a maioria prosperar. Nossas escolhas, nossas consequências, elas não afetam apenas a nós, mas a todos que nos rodeiam. Se movam, brasileiros, se movam, servos de Deus, pois se a escolha por continuar a ser fraco e frágil, essa nação continuará gemendo por mais anos. Se a escolha for continuar a ser fraco e frágil, essa nação continuará gemendo por mais anos. Seremos uma nova Venezuela, um novo país falido de esquerda. Perdão. Tenha a convicção de que a visão que eu tive nos alerta para esse grande momento de escolha por todos nós nesse momento. Pois com Deus tudo é no momento certo e adequado. Sempre bom, perfeito e agradável. Nossa arma é a palavra de Deus, que é justa e muito eficaz. É o nosso rei que derrubará as muralhas de Jericó e fará esse rei ilegítimo deixar o seu trono. Esse é o nosso Senhor. Eu tenho fé que venceremos tomados por novas armaduras, por nossas armaduras espirituais. Todos estamos e fazemos parte com aqueles anjos naquele enorme quadro que eu mencionei na visão. E Deus é conosco. Ele nos chama para esse momento de movimento, calor e transformação para algo maior e melhor. Pois Ele, e somente Ele, é o gigante que está de prontidão, nunca esteve adormecido. Nós é que fomos culpados por todo esse tempo, por adormecermos esse tempo todo, deixando essa enorme miséria acontecer com o nosso país. Com movimento e muito calor, nos juntemos em orações e clamores ao Pai. Dobremos os nossos joelhos, nos voltemos de novo para o primeiro amor, para que Ele possa nos escutar e tornar real um novo movimento de calor, movimento de avivamento sobre o nosso Brasil. Em nome de Jesus, amém. Termino essa pregação aos irmãos, a todos que não professam a fé evangélica, a todos que percebem que há algo mais além do que os nossos olhos podem enxergar, que não é possível que essas coisas que acontecem nesse mundo sejam realmente isso que nós vemos, e que todas aquelas histórias magníficas e maravilhosas que eu creio de todo o meu coração, elas realmente aconteceram. Mesmo que alguns de vocês pensem que como é que um livro como esse, que foi escrito por várias pessoas, pode ser algo que possamos acreditar, Veja, estude, se aprofunde quantos homens e mulheres que já foram ateus, que professavam outra fé, que seguiam ideologias tortas, se transformaram quando a palavra atingiu seus corações, quando eles perceberam que havia muito mais do que estava ali diante deles, e decididos, com um forte espírito renovado, decidiram fazer a busca da verdade, a busca pelo nosso Senhor. Esse Senhor é infinitamente maravilhoso. Eu oro, eu rogo para que quem esteja escutando e que não acredite, e até esteja zombando do que eu estou dizendo aqui, que já conheceu o homem
que eu já fui e esse homem morreu e deu lugar a uma nova criatura. Eu já não sou mais o que eu era. Eu já não sou mais como criança. Agora sou adulto, preciso fazer coisas de adulto. Deus dá autoridade. Deus, Ele é o poder. E através do amor, o seu poder se manifesta. O seu poder livra, transforma, cura, remedia. Esse Deus, Ele é o Deus do impossível. Todas aquelas histórias na Bíblia aconteceram de verdade. E essas histórias, elas são promessas para todo e qualquer homem e mulher que se achegados ao desejo de escutar o coração desse Senhor bater, de entenderem que Ele não é apenas um Deus de extraordinário e grandioso poder, mas Ele também é um Deus que se coloca em todos os momentos, e Ele só gostaria que a sua criação, que Ele criaste e cuida com tanto amor até hoje, o compreenda, o entenda. Por que Ele faz essas coisas? Quando me decidi a conhecer esse Senhor, eu decidi querer escutar o seu coração. E foi nesse ato que a minha vida foi transformada. E cada vez me aprofundo nas águas cristalinas, nas águas que Jesus fala que dela beberemos e nunca mais sentiremos sede. Eu me despeço aqui a todos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele possa transformar as vidas de todos, compreender que nós somos peças fundamentais para que esse movimento sinérgico continue a transformar. E se nós não nos juntarmos agora em orações, em jejum, o Brasil gemerá por mais anos. Em nome de Jesus, que essas coisas não aconteçam. Eu desejo que a paz esteja sempre com todos e com os seus. Amém. Fique com Deus.